Ô, rapaz, rapaga. E vamos ver como começa a semana. Começa a semana com o Bitcoin dando pump, cara. Bitcoin dando pump e, melhor, as alts não arregando não, hein? As alts não estão arregando, sendo que a dominância do Bitcoin tá subindo, mas mesmo assim as altas continuam indicando alta, continua mantendo aí o padrão que elas estavam mantendo. A gente vai ver macroeconomia, o que pretende, o que a gente pode analisar para essa semana. Também o gráfico, como é que tá para S&P, como é que tá para Bitcoin, como é que tá para as altcoins. A gente vai ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta, então vai. Antes de qualquer coisa, você vai dar like nesse vídeo se ainda não deu like, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique também se as notificações caso você ainda não tenha verificado. Também peço para que você siga a gente no grupo Free, link está aqui embaixo na descrição. Também tem o nosso grupo VIP, que você pode chamar a gente pelo grupo Free. O grupo Free, gratuito, a gente compartilha notícias da macroeconomia, notícias do criptomercado e gratuito, vale frisar, né? Já que é free, gratuito, né? Se você entende um tico que seja de inglês, você sabe que free é gratuito, porém VIP, você também sabe que VIP não é gratuito, já que VIP é a sigla para Very Important People, person, né? People, person, enfim, whatever, né? Acho que é people, na verdade. Mas, enfim, aí não é gratuito, aí você tem que pagar uma taxa muito leve de R$30 por mês, R$1 por dia, aí você vai ter acesso a sinais com probabilidade de lucro muito alta. Para você ter uma ideia, a gente passou sinal na Ethereum, a gente praticamente surfou todo esse pump da Ethereum que deu em julho, né? Então, você já está aí com uma lucratividade muito boa, por exemplo, em Ethereum, está com uma lucratividade muito boa em Bitcoin, em XRP e por aí vai, beleza? Em outras altas também que a gente passou aí. Fechou? Por apenas 30 por mês. Como eu faço parte do grupo VIP, Daniel, basta entrar no grupo Free e me chamar ou manifeste seu interesse aqui nos comentários do vídeo mesmo. Me procura no Instagram, chama no privado, enfim, tem vários contatos aqui. Todos os links estão aqui embaixo na descrição / legenda desse vídeo, depende da rede social a qual você está assistindo. E lembrando que a gente tem vídeos tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no TikTok. Recomendo que você siga a gente em todas essas redes sociais, porque às vezes a gente não consegue subir o vídeo em uma e sobe em outra. Em especial, cara, no Instagram, a gente nem sempre consegue subir no Instagram, tá? O Instagram ele é meio burocrático para subir vídeo, em especial quando o vídeo passa de seus 20, 30 minutos, ele é chatinho, beleza? Mas enfim, vamos ver o que está acontecendo na macroeconomia, vamos ver o que está acontecendo principalmente nos gráficos e vamos lá, já começando agora. Macroeconomia já começa basicamente na terça-feira, né? Bicho pega na terça, quando às 9h30 a gente vai ter divulgado simplesmente um dado mega importante, que é o quê? Inflação dos Estados Unidos, né? O CPI. O CPI que está projetado 2,8%, tá? Isso é muito ruim porque a meta do Federal Reserve chega a 2% de inflação e 2,8% seria 40% acima da meta, né? E o que nos leva a crer que o Federal Reserve terá que manter a taxa de juros, né, no patamar que está entre 4,25% e 4,5%. Quanto mais inflação, mais eles mantêm taxa de juros, né, para não dizer que eles podem subir. Acho pouco provável subir diante da pressão que a gente tem por parte de Donald Trump e tudo mais, tá bom? Até por parte de um certo apelo popular para que não suba a taxa de juros e tudo mais. Mas se for ver o ponto de vista keynesiano, não apenas do presidente do Federal Reserve, mas de boa parte dos dirigentes também, né? A probabilidade maior seria realmente deles subirem taxa de juros, né? No que dependesse exclusivamente deles, tá? Não é o que vai acontecer, mas se fosse depender exclusivamente deles é o que faria, beleza? A maior probabilidade é sim um aumento no CPI. Não acredito que é o que vai
quer dizer, acredito que é o que vai acontecer, a gente vai ter esse aumento de 2,8, deve sim dificultar muito para a gente ter um corte de taxa de juros em 2025. Se tiver, a gente vai ter um corte apenas. Tem gente apostando 3 cortes em taxa de juros, eu acho muito pouco provável. Isso daí seria no mínimo, né? Seria um corte mínimo de 0,75% ou 75 base points. Acho muito pouco provável mesmo, tá? O mais provável é que se a gente tiver, minha concepção aqui, tá? Se tivesse que chutar, seria coisa de 25 base points. Se tivesse que chutar. Porque não duvido nada que a gente não tenha corte de taxa de juros nenhum em 2025, tá? Duvido nada. Se dependesse de Jerome Powell exclusivamente dele, como eu disse, nós teremos um aumento na taxa de juros. E ainda de 50 base points até o fim do ano. Mas, já disse, tem pressão por parte da Casa Branca, tem pressão por parte da população em si. Enfim, provavelmente teremos a manutenção da taxa de juros, né? É o que eu vejo aí. Se tiver corte, vai ser um corte só. Estoques de petróleo bruto a gente vai ter na quarta-feira, não é algo que tem influenciado muito o mercado, então não vou debater isso. Pedidos iniciais por seguro-desemprego toda semana tem, não deve ser algo que influencia muito, tal como o balanço patrimonial do Federal Reserve. O PPI, cara, o PPI normalmente ele tem vindo abaixo do esperado, tá? O esperado é que ele venha a 0,2%, mas aquela coisa, o PPI não tem influenciado muito não, tá? PPI é simplesmente o índice de preços ao produtor. Se o PPI vir acima do esperado, a tendência do PPI acima do esperado é que o que aconteça é que nós tenhamos um aumento no preço dos produtos, o que colabora, querendo ou não, com a inflação, né? Isso daí faria com que a taxa de juros aumentasse. Tá? Aumentando a taxa de juros, é claro que fica inviável corte em taxa. Aumentando a inflação, claro que fica inviável o corte em taxa de juros, né? Então, tudo isso complica, né? E aumentando a taxa de juros dificulta, né, operações no nosso mercado. Dificulta com que as pessoas queiram investir menos no dólar, ou seja, queiram ficar mais dolarizadas, queiram ficar menos dolarizadas para investir em mercado de risco, como é o caso de Bitcoin, como é o caso do mercado de ações e por aí vai. Ou Forex mesmo. Ainda o Forex até vai, tipo ouro. Apesar que aí não necessariamente Forex tem a ver com commodities, né? Mas o pessoal, com certeza, ele vai acabar indo um pouquinho mais para commodities, né? No caso, ouro, prata, platinum e até mesmo petróleo, de repente milho, soja, né? E tudo mais. Mas, no caso, eles acabariam deixando um pouco de lado ações, criptomoedas, ou mesmo para fazer trade com outros pares, como no caso euro, iene e tudo mais, tá bom? O pessoal tende a ficar mais dolarizado mesmo. Então o mercado de risco sofre nesse caso aqui. Tal como tem acontecido com o Brasil, né? A Selic está aí 15% basicamente, né? Se eu não me engano está 15%. Com a Selic a 15%, é normal que as pessoas façam o quê? Que as pessoas não invistam em outras coisas que não tenham ligação com a renda fixa, né? Então dificilmente você vai ver o pessoal investindo, por exemplo, na Bolsa de Valores, no Ibovespa, e é cada vez mais comum você ver as pessoas investindo o quê? Em CDB, em Tesouro Direto, em LCI, LCA, nesse tipo de rendimento, né? Até porque o brasileiro tem um perfil muito mais conservador, já que o brasileiro é bunda mole, para falar o termo correto, tá? A expressão bem correta, o brasileiro é bunda mole. Ele não tem coragem, né, de realmente arriscar, né? É como eu sempre digo,
assumir riscos, né? É algo que é uma atitude, uma característica dos fortes, né? E o brasileiro por si só é fraco, é covarde, né? Então é claro que ele quer ficar preso à renda fixa. É óbvio que ele quer ficar preso à renda fixa. O brasileiro não é um cara que assume risco. O brasileiro não é um cara que compra Bitcoin, compra Ethereum, compra... Não, o brasileiro é o cara que ele vai ficar em CDB, LCI, LCA. Eu falo por mim mesmo, tá? Eu falo por mim mesmo. Eu sou um cara que, no que depender, eu fico realmente preso a esse tipo de investimento, tá? Porque é mais seguro. É mais seguro, né? Eu tenho, por mais que eu venha aqui e fale muito de Bitcoin, Ethereum e tal, a maior parte do meu capital, apesar que hoje a maior parte do meu capital está em cripto, né? Eu diria que 60% do meu capital hoje em dia vai 70%, acho que chega a 70%. Chega a 70%. 70% do meu capital hoje em dia está em cripto. Mas até pouco tempo, a maior parte do meu capital estava em CDB, LCI, LCA, né? E é isso, tá? O brasileiro ele tende a ter essa mentalidade. Mas faz parte, né? Ainda mais com a Selic a 15%. Enfim. E na sexta a gente vai ter núcleo de vendas no varejo, tá? Que é algo que sim, deve impactar bem o mercado, tá? Porque mostra aí como é que tá a situação dos Estados Unidos, na economia dos Estados Unidos, em especial depois da argumentação ligada ao PMI, que veio bem fraco, tá? Um PMI fraco que muita gente já associou a uma possível retomada de recessão, né? Que era uma narrativa que tinha cessado. A recessão cessou, né? Depois de um bom tempo, e agora que a gente vê um PMI industrial bem fraco, o pessoal voltou com a argumentação de que, meu Deus, estamos em uma recessão. Voltou tudo de novo aquela história, aquela ideia de recessão. Infelizmente. Mas vamos ver como é que vem aí o núcleo de vendas no varejo. Se vier baixo, realmente a situação complica. Tá? Semana que vem é para ser uma semana tranquila, tá bem tranquila. Exceto na quinta, no qual a gente vai ter revisão de PMI e índice de atividade industrial do Federal Reserve lá da Filadélfia, tá? Então aí a gente vai ter só na quinta-feira alguma movimentação. Beleza? Falando em termos gráficos, que é o que interessa neste canal, veja, nós estamos aqui no S&P retomando a alta, o S&P querendo voltar com tudo para cima, deu uma leve caída, né, de quinta para cá, mas voltou para alta aqui, e a tendência é que ele venha testar esse topo em 6.466, tá? E rompendo esse topo, é inevitável ele vir pegar aqui 6.500 pontos, depois 6.550 e depois 6.600, que é para onde eu acho que ele vai. 6.600, tá? Dificilmente ele não vem para cá. Num curto prazo, tá? Isso daqui já é para curto prazo, mas um prazo mais curto ainda. Bem mais curto. Num curto prazo, eu imagino o S&P vindo para 6.460, tá? Num curto prazo, 6.460. Beleza? Então é isso que eu imagino o S&P. Fechou? Bitcoin. Bitcoin que rompeu depois de um bom tempo 118 mil, e cara, ele ficou tempo para romper isso aqui, porque desde o dia 31 de julho ele pegou 118.900, aí ficou tempo brigando aqui abaixo dessa região, e quando ele rompeu isso daqui, ele veio romper em 9 de agosto, depois disso ele caiu, depois ele veio de novo romper dia 10 de agosto, corrigiu, 10 de agosto hoje, corrigiu, bateu no AAA 610 períodos, do nada ele deu um pump gigantesco, cara. E não por nada, mas em uma questão aí de... às 11h30 da noite, né? Em uma questão aí de menos de meia hora, ele simplesmente deu um pump que ele pulou, ele simplesmente saltou aí de 118 mil para 122.300, né? 122.400, tá? Então, assim, cara, o Bitcoin... é impressionante como ele volta, né? Volta e meia ele apresenta aquela típica volatilidade dele, né? Que há muito tempo a gente não via, né?
Mas depois de um bom tempo ele voltou, cara. Ele voltou com tudo. E meu irmão realmente pegou, né? Ficou ensaiando um tempão, aí basicamente uma quinzena ficou ensaiando, né? E quando ele veio, ele simplesmente pegou níveis de FIBO importantíssimo, né? Já pegou logo de cara 2 níveis de FIBO e por pouco não pegou esse terceiro nível aqui em 1.6, tá? Então já veio pegar o 120.800, depois pegou 121.700 e depois pegou, por pouco não pegou, 123.190, tá? Por muito pouco mesmo. Então tá bem aí, tá muito bem. Vamos ver se ele consegue se manter nessa alta, que eu acho que ele vai se manter, tá? E até porque tá fazendo algo que parece uma bandeira de alta, a gente vai estudar mais de perto isso. E aí ele conseguiria tranquilamente vir pegar pelo menos 123.200, tá? Agora vamos chegar mais perto aqui. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: ele subiu com muito volume, tá, galera? Isso daí é perigoso porque muita gente comprou e existe possibilidade disso aqui ser FOMO. E quem compra FOMO leva fumo, né? Eu costumo fazer essa brincadeirinha. Quem compra FOMO leva fumo. Então aqui é o seguinte: tanto que formou um order block. Então, assim, enquanto ele não superar essa order block, cara, tendência que o mercado fique para baixo, tá? Ele precisa, porque precisa romper $122.500. Se ele não romper $122.500, tendência a gente ver o mercado para baixo mesmo, tá? Vamos ver como é que ele se comporta aqui, porque a situação realmente não pode ficar assim, tá? Ele precisa superar 122.500, que ele tá quase lá. Tá quase lá. Mas superando 122.500, cara, pô, pra mim, tranquilamente, ele pega aqui. Aliás, até vou ser sincero, eu não gosto de fazer esse tipo de análise, mas eu vou medir o mastro de toda essa pancada que ele deu pra cima e projetar aqui. Não gosto, cara, não é o tipo de análise que eu gosto de fazer, vocês sabem disso. É. Tá aqui. Vamos projetar o mastro aqui, copiar 124.800, vamos arredondar para 125 mil, tá? Então temos alvo em 125 mil. Para mim vai tranquilo para 126 mil pegar esse 2.0 aqui de FIBO, tá? E aí sim nós teremos topo histórico. Então sim, para mim Bitcoin pode ir para o topo histórico se condicional, hein? Se muito importante isso, tem que ter uma condicional no rolo aí. Se romper 122.500 aqui. Se romper 122.500, ele tem condições de vir buscar topo histórico, mas tem que romper 122.500. Se não romper 122.500, ele não busca topo histórico. Beleza? Não busca, tá? Bom, no gráfico diário, ele rompeu não, né? No 22 de maio, ele fez um topo, que até então era o topo histórico, em 111.780. Aí ele ficou basicamente aí 2 meses, né, para romper isso aqui. Quando rompeu, ele criou um novo alvo para 122 mil. Que ele veio buscar aqui, né? Basicamente hoje ele bateu de volta aqui, né, de forma mais firme, tá? E agora ele tem alvo para 127.200 e depois 134.800, tá? Mas veja, se a gente pegar, por exemplo,
esta pancada que ele deu aqui para cima, toda essa pernada de baixo que ele fez, ó, desde os 123.200 até aqui, 112.500, que foi essa pancada que ele fez, ó, do último topo histórico de 123.200 até 112.500, tá? O 0,786 de retração de Fibo, ele tá em 121.031 e ele rompeu, simplesmente destruiu 121.31, tá? No gráfico diário. Porém, quem é trader trabalha com candle fechado, não trabalha com rompimento que pode a qualquer momento ser revertido, tá? Então o que acontece? Nós precisamos, na verdade, esperar ele fechar esse candle diário, que tem tempo, ainda tem 18 horas e 50 minutos. Ou seja, agora são 2 horas, né, da manhã, bem dizer. 2h10 da manhã. A gente só vai ter essa confirmação por volta aí das 20, né? Por volta das 20 horas, 20, 21 horas, que é quando fecha o candle diário, tá? Então, assim, quando nós tivermos o fechamento desse candle por volta das 20, 21 horas do dia 11 de agosto de 2025, nós temos que ter esse fechamento acima de $121.100, vamos colocar aí. Se a gente fechar acima de $121.100, o Bitcoin, sim, para mim, ele vai fazer um topo histórico tranquilamente, com alvo lá para 125 mil. Tá bom? Ponto. Isso é muito fato. Tá? Muito dificilmente ele não vai fazer isso aí. Mas ele precisa fechar em 121.100, tá? Até às 20, 21 horas do dia 11 de agosto de 2025. Se não, esquece. Beleza? Esquece. Sentimento, cara. Deixa eu só salvar aqui. Sentimento. Sentimento de mercado. Ó, o mercado deu pump, beleza? Deu pump. E o que nós temos aqui? Funding rate caindo. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito isso. Porque significa que as taxas para você financiar Bitcoin, financiar compra em Bitcoin, estão cada vez mais baixas. O que é ótimo. Perfeito. Maravilhoso. Tá? Liquidations. Perfeito também. Muitos shorts liquidados, o que dá cada vez mais combustível para o mercado continuar subindo. Teve muita operação de short que foi liquidada. Essa alta aqui serviu para liquidar muita sardinha que estava shortando, o que gera cada vez mais movimentações para que o mercado continue seguindo para algum lado. Nesse caso, o lado da alta. Isso daí gera combustível para o mercado. O que movimenta o mercado são as liquidações, tá? Se o mercado está parado é porque tem pouca gente sendo liquidada. Como aqui a gente teve muita gente sendo liquidada, no caso gente que estava shortando, a tendência é que o mercado continue o quê? Continue subindo porque muita gente foi liquidada. Então, maravilhoso, perfeito, excelente, tá? Agora, para mim, vem os dois principais indicadores aqui, disparados, cara, né? Nós tivemos o quê? Open Interest, pump forte no Open Interest, tá? Price Action subindo, com Open Interest subindo. O que é Open Interest? Open Interest é interesse aberto, ou seja, contratos abertos em compra, tá? O Bitcoin da pump, o Open Interest da pump, ou seja, o Bitcoin sobe, abre contratos interessados nesta alta do Bitcoin. Mas não é contrato qualquer, não é qualquer comprador, tá? Open Interest mede capital institucional entrando no mercado. O que é capital institucional? É capital o quê? Das baleias, dos big players, dos caras que mandam no mercado, da BlackRock, da Grayscale, dos fundos de investimento do George Soros, enfim,
do Warren Buffett, dessa galera que manda no mercado, da galera que realmente chega e fala assim: eu banco esta porcaria aí, entendeu? Não é a galera que investe milhões, é a galera que investe bilhões, tá? É a galera que realmente banca o mercado. Então a galera que banca o mercado tá interessada na alta. Significa que a galera que banca o mercado tá interessada em fazer topo histórico. A galera que banca o mercado tá interessada em fazer o mercado subir. Tá interessada em ver o mercado para cima. Beleza? Então tá aí, cara. A galera tá realmente querendo ver o mercado para cima e tá comprando a briga, o que é muito, muito bom, tá? E para melhorar ainda mais a situação, a gente vê o long short ratio, que se o open interest mede interesse de instituições, o long short ratio mede o quê? Interesse de pequenos investidores. E o mercado, ele é feito de que forma, tá? O mercado é feito de uma forma que as grandes instituições, elas controlam, tá? Elas controlam o mercado, beleza? Mas à medida que, claro, os pequenos investidores também caem nas armadilhas colocadas pelas grandes instituições. Por quê? Porque as grandes instituições precisam do dinheiro dos pequenos investidores para manipularem o mercado, né? Então, assim, a partir do momento que você tem as instituições fazendo o mercado subir, nós precisamos o quê? Do lado oposto, ter os pequenos investidores fazendo o quê? Acreditar que o mercado vai cair. E é justamente o que está acontecendo. Então nós temos aqui o Open Interest acreditando que o mercado vai subir, beleza, a instituição acreditando que o mercado vai subir, ao ponto que nós temos o quê? Pequenos investidores acreditando que o mercado vai cair. Open Interest comprando o mercado, long short ratio vendendo o mercado. Instituição comprando o mercado, pequenos investidores vendendo o mercado. Perfeito. É tudo que a gente precisa para acreditar em uma alta do Bitcoin. Então tá aí. Para mim, Bitcoin vai lá para 125 mil, para não dizer que vai para 130 mil. Tá? Então tá aí. Tá? Próxima parada do Bitcoin, para mim, vai fazer novo top histórico. Tá? É questão de tempo aí. Beleza? Ah, mas vai ter o CPI essa semana? Vai ter o CPI. Mas nada impede, por exemplo, amanhã, segunda-feira, ele bater 125 mil dólares e depois chega o CPI e dá um banho de água fria, tá? Ou mesmo o CPI vem dentro do esperado, o esperado já é acima da última projeção, então o esperado vem, tipo, joga o CPI para 2,8% no total, que veio 2,7 semana passada, joga 2,8 e o mercado entende que já está precificado esse 2,8, que é o projetado mesmo, ou mesmo 2,9, se vier 2,9, fala, não, tudo bem, um pouco acima do esperado, tá tudo ok. E mesmo assim o mercado continua subindo, cara. Porque às vezes, né, e eu já falei isso daí em um vídeo passado, que o Bitcoin, ele aparentemente tá meio que desencanado de taxa de juros, né? Porque tanto o Bitcoin quanto o S&P também, né? Porque a gente vê a taxa de juros está em 4,5%, é uma taxa de juros altíssima para nível dos Estados Unidos, é altíssima, entendeu? Claro, para o nível do Brasil não, a gente tá falando de um país que Selic está em 15%, tá? Mas você pegar os Estados Unidos, uma taxa de juros de 4,5% é muita coisa mesmo, tá? Agora para o Brasil, para os Estados Unidos, 4,5 é pesado. 4,5 é muito pesado, tá? E mesmo assim você vê Bitcoin renovando máxima histórica, você vê S&P renovando máxima histórica, então as pessoas já não estão muito aí para esse tipo de coisa. Óbvio que se você chegar amanhã e falar assim, vamos cortar a taxa de juros, tendência que o mercado suba, tendência que o mercado vá para cima. Isso é fato. Mas, né? Você já viu. Bom,
CVD. Aqui o bicho pega porque a gente está subindo bastante. CVD é basicamente volume comprado, subtrai de volume vendido, e aí você tem mais ou menos aí quem está vencendo, volume comprado ou volume vendido. E a gente vê que o volume comprado está vencendo, ou seja, tem mais gente comprando Bitcoin do que vendendo, né? Mas aí também tem a ver com o fato de que as instituições que estão comprando, não tanto as sardinhas, né? Não tanto os pequenos investidores. Então, tendência faz sentido para mim, tá? Faz sentido. Então, não é nada absurdo. Não é preocupante, por enquanto, tá? Aqui tá lindo, tá? Aqui o Trading Light tá lindo, porque a gente simplesmente rompeu essa grande resistência que a gente tinha aqui no order book, tá? Em 395 mil bitcoins para venda em 119.380 e não teve lá grandes resistências depois disso, tá? A gente tem agora uma pequena resistência em 108 mil bitcoins para venda em 122.500 dólares, mas não deve segurar nem a pau isso daqui. Se o Bitcoin chegar aqui, destrói, cara, tudo isso daqui, tá? A única coisa que nós temos poucas ordens de compra abaixo, então pode ser que se o mercado não tiver ordens de compra pesado bastante para sustentar o Bitcoin aqui, a tendência é que ele despenque até 118.100, 117.800 e por aí vai, que seria uma boa oportunidade de compra, tá? Para quem não conseguiu comprar Bitcoin ainda, de repente aqui pode ser a chance, tá? Nessa faixa entre, repito, 118.100 até 117.500, tá? Fica atento porque aqui pode ser uma boa oportunidade de compra. 118.100, 117.500, tá? Pode ser uma boa oportunidade de compra aqui, tá? Fica esperto. Pode ser que você consiga, tá? Se o preço cair para cá. Não acredito que ele vai cair tão já. Acho que se for, vai direto para 125 mil. Mas vamos supor que depois da divulgação do CPI comece a cair, entendeu? Então aqui seria uma boa oportunidade para compra, até 117 mil, por aí vai, tá? Seria uma boa oportunidade para você entrar, né, no Bitcoin, tá? E outra coisa também, seria um bom stop, tá? Se você está comprado em Bitcoin já de lá de trás, depende o que você considera de lá de trás, porque vamos supor que você comprou Bitcoin em 116, de repente ele corrigiu para cá. Vamos supor, você comprou Bitcoin em 115, 116 mil, de repente seria interessante você colocar seu stop em 117 mil. Você sai quase no 0 a 0, mas fica meio que garantido, né, cara? Então é uma boa oportunidade. Agora, se você está comprado no Bitcoin de lá de baixo mesmo, cara, tipo lá de, sei lá de 112 mil dólares, né? Seria bom você jogar, por exemplo, uma ordem de um stop em 115 mil, porque aí você vai ter muita ordem de compra, né, no order book pesada mesmo, até aqui, ó, 115.500 dólares. Aqui vai ser difícil, hein, perder. Aqui vai ser difícil. Aqui vai ser difícil, tá? Aqui vai ser top o negócio. Beleza? Crypto Fear and Greed Index, mercado em ganância, né? Cada vez mais em ganância, não é para menos, subiu pra caramba. Apesar que isso daqui foi atualizado às 9, né? E até às 9 não tinha dado esse baita pump. Eu acho que se ele for levar o pump que deu agora, deveria atualizar isso daqui para uns 80, quiçá 85. E é provável que iria para 85 fácil. É provável. Ethereum dando pump, hein, cara? Dando um pump muito louco. Ethereum é o seguinte, cara. Ele rompeu esse topo aqui, tá? Em 4.100. E segue aqueles alvos, né? Que eu já passei. 4.840, 5.224, 5.776. Segue a mesma, tá? Se
por um acaso o Ethereum corrigir para cá, essa faixa de 4.050, 4.100, você pode cogitar fazer compras. Se corrigir para cá. Se. Tá? Vou repetir. Se. If. Tá? O ideal seria você ter comprado Ethereum aqui, nessa região que eu falei, ó. Corrigiu para 3.500 aqui, seria uma boa compra. Você tá comprado aqui, tá safe. Tá? Eu mesmo já vendi boa parte dos meus Ethereum. Ainda tenho, mas tudo bem. Tem Ethereum que eu tô comprado desde aqui, por exemplo, desde 2.900, né? Eu, por exemplo, eu cheguei a comprar Ethereum aqui, cara. Aqui, ó. Em março. Essa aqui é de março, bem aqui, cara. Bem aqui eu cheguei a comprar Ethereum. Ah, não, foi abril, né, que eu comprei. Foi aqui. Eu comprei Ethereum aqui, cara. Dia 7 de abril eu comprei Ethereum. E eu tenho tudo printado, hein? Quem tá no Instagram viu, eu tenho printado isso aqui. Eu comprei Ethereum aqui, cara. Bem nesse fundo, cara. Bem aqui mesmo. 7 de abril, $1.500. E vendi aqui, hein? Caraca, eu vendi aqui, cara. Olha a valorização, velho. Olha isso. Putz, cara, esse vídeo tá longo. Esse não vai dar pra subir no Instagram. É isso aí mesmo, 170% de valorização. Top, hein? Top. Mas é isso aí, Ethereum é esperar corrigir. XRP é aquela coisa, cara. Pra mim, subindo. Primeiramente, né? XRP rompeu aqui, ó. 3,40, que era o último topo dessa LTB que ela veio retestar. E para mim agora ela vai ter alvos aqui em 3,89, 4,14, 4,51. Cara, se romper aqui esse topinho 3,32, tem alvo em 3,56 aqui, tá? Mas tem que romper 3,32. Tá difícil. Super Trend já tá plotando aqui em 3,45, né? Eu se tivesse comprado lá de trás, que eu estou, só para constar, eu tô falando por mim mesmo, já botaria para sair em 3,40 de repente, só para garantir. Que eu acho que ele pega fácil 3,40, tá? Só para constar. Que é onde eu tô com meu alvo de saída aí, tá? XRP eu já tô de saída. Só para constar, tá? XRP eu tava comprado em 2,70, vendi em 3,20. Aí deu esse baita pump que eu não esperava mesmo. Ela corrigiu, eu comprei de volta em $3 aqui. Ela corrigiu, cara. Corrigiu, sacanagem. E se bater 3,40 eu vendo. Então, ó. Pegou aqui 3 e pouquinho. Mas se bater 3,40 nós vende. Lucrinho bom até. Um lucrinho bom. Solana, hein? Solana indo pra cima. Tem que superar aqui, cara. Pelo menos 197. Tem que superar 197, tá? Mas vem, pelo menos pegar 187, que lembra que eu falei? Pelo menos 187 pega, tá? Esperando 187, tende a vir pegar o 197. Se romper 197 é pra cima, tá? Aí, imagino sim, superando 206 sem grandes dificuldades, até porque não é uma região de lá grandes resistências, tá? Eu acho que a grande resistência que ela está enfrentando é até aqui justamente essa região dos 187, tá? Depois 196, beleza. E, cara, superar 206, maravilha. Aí consegue tranquilamente pegar 236, beleza. Aqui deve ser uma região de resistência pesada, tá? A da Cardano só dando alegria pra gente depois de quase muita tristeza, hein? Quase muita tristeza, cara. Corrigiu feio, né? Quase estopou a gente por muito pouco, né? Aí eu recomendei subir stop agora, né? E Cardano
possivelmente vem testar aqui a LTB. Tá? Testar a LTB, essa aí. Essa aí. Sai com um lucrinho bom. Tá? Botar uma graninha no bolso aí. A da Cardano. Top. Sui. Corrigiu legal, numa região bacana. Subir a Sui é aquela coisa, superar 4,12 interessante. Pode dar uma entrada boa. Tá? Eu esperaria romper aqui 4,33, tá? Para ter mais garantia. 4,33 pode entrar. 4,34, né? Melhor. Passei em 4,96. Ou 4,35. Tá aqui, 13%. Top. Aí sim, 4,35, né? E dominância do Bitcoin, simplesmente copiando o que a gente falou, né? Ó a seta aqui, que eu já plotei faz um baita tempo, né? Se pegasse aqui 1,6, né? Tendência era vir para cima. Cara, e tá vindo, né? Tá vindo. Vem aí testar, acredito eu, mais uma vez a M200 períodos, que tá agora em 62%, não é isso? 62,5%. 62,5%. Mas deve corrigir um pouco, então vai lá para 62%. E, cara, é simplesmente que eu comentei. Depois que ele caísse, ia parar, né? Caísse nos 1,6% e o Bitcoin ia parar de cair, a dominância ia voltar um pouco mais para o Bitcoin. O Bitcoin voltaria a subir, né? Que é o que está acontecendo. As alts poderiam lateralizar ou até mesmo cair. Não é o que está acontecendo, sinceramente não sei nem dizer porquê, mas não é bem o que está acontecendo. Talvez é o que vem acontecer, eu acho que vem acontecer sinceramente. Bitcoin volta a subir, as altas começam a lateralizar, quiçá até cair, né? E Bitcoin sobe mais um pouquinho, pega lá os 125 mil dólares, depois disso começa a dar aquela titubeada e tal, e aí as altas voltam a subir. Belezeira? Acho que é isso, tá, galera? Não tem muito mais o que falar, não, tá? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. E é isso. Fui.